Graça e paz a todos, eu sou Edilson Arras, estou trazendo para você mais um vídeo, que é a parte 2 do vídeo Segundo Casamento. Neste vídeo iremos dar prosseguimento ao que foi tratado no vídeo anterior. No vídeo anterior eu tratei sobre os 4 tempos no qual a instituição do casamento passou. Estarei deixando o link aqui na descrição deste vídeo para que você, se possível, assista primeiramente a parte 1 para que você tenha um melhor entendimento daquilo que iremos tratar neste segundo vídeo. Se você pôde perceber no vídeo anterior, eu discorri sobre o fato de que, desde que essa instituição foi criada por Deus lá no Éden, e depois que o homem caiu em transgressão e todas as coisas foram prejudicadas pelo pecado, eu expliquei no vídeo passado que, desde a queda do homem até o Calvário, o nosso Deus ele não restaurou completamente esta instituição. As poucas coisas que há na lei sobre o casamento são alguns regulamentos e algumas normas que normatizam poucas coisas desta instituição. Mas a restauração completa para o casamento ela foi deixada para o Novo Testamento. A partir da morte de Cristo, do Novo Testamento, da Nova Aliança, Deus ele restaura esta instituição, nos dando uma doutrina clara de qual é a sua vontade para o casamento. Nós percebemos que na lei de Moisés, Deus não deixa claro quais são os seus ideais para o casamento, porque na realidade não tinha chegado o tempo da restauração. Eu afirmei também no vídeo passado que a lei veio por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Deus deixou para o seu Filho a restauração de todas as coisas. Muitas coisas que Deus permitia no Antigo Testamento, Deus não permite mais no Novo Testamento. Você não vai ver Deus reclamando ou repreendendo alguém no período da lei por esta pessoa ter mais de uma esposa. Ainda que o adultério era condenado, mas nós não vemos Deus repreender alguém no Antigo Testamento porque essa pessoa tinha mais de uma esposa. Mas a partir do Novo Testamento, todas essas coisas são colocadas em seus devidos lugares. Nosso Deus traz a clara toda a sua doutrina sobre o casamento e condena o segundo casamento e condena também a poligamia. Para darmos início a esse vídeo, eu quero te convidar a abrir Mateus, capítulo 19. Iremos fazer a leitura do versículo 3 até o versículo de número 12 para que haja uma melhor compreensão daquilo que iremos tratar neste vídeo. Diz assim a palavra de Deus. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando, dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher. Mas, ao princípio, não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso? Que o receba. Muito bem, para que venhamos entender o contexto deste capítulo e destes argumentos, nós precisamos partir do princípio de que a pergunta dos fariseus para Jesus não é sobre novo casamento, mas é sobre divórcio. Se você começar a entender dessa maneira, vai ser fácil a compreensão do capítulo. Mas, infelizmente, muitos, quando leem este capítulo, eles pensam que os fariseus estão perguntando a Jesus sobre novo casamento, e não é esse o contexto do capítulo. O contexto do capítulo é divórcio.
Se você olhar na epígrafe da sua Bíblia, vai estar escrito acerca do divórcio. Por quê? Porque o que foi tratado neste capítulo, do versículo 3 até o versículo 12, não é novo casamento, mas é divórcio. Entenda isso. Aqui os fariseus fazem duas perguntas para Jesus. E Jesus, ele responde as duas perguntas que os fariseus fazem. E no versículo 10, os discípulos, ouvindo que Jesus respondeu aos fariseus, fazem uma indagação. E no versículo 11 e 12, Jesus responde à indagação dos seus discípulos. Vamos para a primeira pergunta dos fariseus, versículo 3. Eles perguntam assim: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Repetindo, é lícito ao homem se divorciar da sua mulher por qualquer motivo? Presta atenção na pergunta. No versículo 4, o Senhor Jesus responde, dizendo: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea, e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então a pergunta foi: é lícito ao homem se divorciar da sua mulher por qualquer motivo? Jesus dá a resposta clara nos 3 versículos que foi lido. E a resposta é não. Então, a resposta para a primeira pergunta: não é lícito ao homem se divorciar da sua mulher por qualquer motivo. Muito bem. No versículo 7, não contente com a resposta que o Senhor Jesus Cristo dá, eles fazem uma indagação usando Moisés, ou seja, usando a lei. Aqui eu quero abrir um parêntese. Você percebe os fariseus tentando usar a lei para a fundamentação do casamento. E o Senhor Jesus não está usando a lei para a fundamentação do casamento. O Senhor Jesus está usando o princípio, ou seja, o princípio é antes da lei, é antes da queda. Os fariseus recorrem a Moisés, recorrem à lei. O Senhor Jesus sempre está levando eles à compreensão no princípio. Em nenhum momento o Senhor Jesus endossou aquilo que foi ensinado na lei. Continuando, eles perguntam: então por que mandou Moisés lhe dar a carta de divórcio e repudiá-la? Versículo 8, o Senhor Jesus responde à segunda pergunta, dizendo: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Você está percebendo? Eles estão tentando usar a lei para fundamentar as suas doutrinas. Jesus está usando o princípio. Em nenhum momento está usando a lei de Moisés para dar fundamentação a divórcio ou qualquer outra coisa. Mas Jesus está usando o princípio, que é totalmente diferente daquilo que foi ensinado na lei de Moisés. Então a resposta do Senhor Jesus no versículo 8 e continuando no versículo 9 é a seguinte: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Preste muita atenção nesse versículo. Então, no versículo 8, ele afirma que Moisés, não Deus, ele fala que Moisés, por causa da dureza do coração do povo de Deus, no passado, permitiu que as mulheres fossem repudiadas. Jesus não está falando Deus, está falando Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar sua mulher. Aí ele fala, mas no princípio não foi assim. Aí ele continua no versículo 9 dizendo: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Esse versículo é importantíssimo, porque é este versículo o qual muitas pessoas que casam novamente querem basear sua decisão. Somente num versículo. Há toda uma doutrina no Novo Testamento que proíbe o segundo casamento, mas as pessoas pegam simplesmente um versículo para poder dar base ao segundo casamento. E se você não prestar atenção nesse versículo, você cai neste erro, porque Jesus está afirmando para eles: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Você lembra quando eu falei no princípio do vídeo de que a pergunta dos fariseus era sobre divórcio e não sobre novo casamento? Se você entender por esse meio, você vai entender este versículo 9. O que Jesus está querendo dizer nesse versículo 9 é que a única base legal diante de Deus para o repúdio, para você se divorciar da sua mulher ou do seu marido, é se porventura essa pessoa cometeu adultério contra você. É isso que o Senhor Jesus está dizendo neste versículo 9.
Agora, se você ler simplesmente o versículo, você vai entender errado. Mas você tem que ler do versículo 3 até o versículo 9 para que você entenda que o que Jesus está falando aqui é que a única base diante de Deus para o divórcio é se o teu cônjuge cometeu adultério contra você. E esse entendimento é possível quando nós lemos Malaquias capítulo 2, versículo 16, onde a palavra de Deus nos diz: porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio. Malaquias está afirmando que Deus odeia o divórcio. Então, como o nosso Deus é totalmente contrário ao divórcio, só há somente uma porta de escape para o mesmo, que é a prostituição ou o adultério. Do contrário, Deus ele não endossa o divórcio. Se você está querendo se separar do seu marido por qualquer motivo, você está errada. Se você está querendo se separar da sua mulher por qualquer motivo, você está errado. Porque, como foi lido aqui, só há uma porta de escape diante de Deus para o divórcio, que é a prostituição ou o adultério. No versículo 10, quando os discípulos ouvem tudo o que Jesus responde aos fariseus, eles ficam assustados. E eles dizem assim: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ou seja, até os discípulos estavam contaminados com o espírito do divórcio fácil. Ora, até o Senhor Jesus trazia a doutrina do Novo Testamento, quem era o professor dos discípulos eram os fariseus. No versículo 11, o Senhor Jesus responde aos seus discípulos: nem todos podem receber esta palavra. Realmente, eu concordo, é uma palavra muito dura. Nem todos estão aptos a receber essa palavra. É por isso que nós vemos muitas pessoas chiarem acerca disso, porque querem satisfazer os seus desejos, elas querem casar novamente. Elas não querem deixar de ter a sua vida sexual ativa. Elas não querem deixar de dizer: eu tenho meu marido, eu tenho minha esposa em casa. Isso é uma vaidade que está levando muitas pessoas para o inferno. Porque é claro a palavra quando ela nos diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. E adúltero não é somente aquela pessoa que é casado e está tendo um caso extraconjugal. É aquela pessoa que está no segundo, no terceiro ou no quarto casamento. Esse é o adúltero. Vamos dizer assim, legal diante da lei dos homens, mas diante de Deus está em adultério e está a caminho do inferno se não se arrepender. No versículo 12, o Senhor Jesus continua: porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso? Que receba. Eunuco era aquela pessoa que não tinha uma vida sexual, porque alguns eram castrados, outros nasciam assim, e outros se faziam assim por causa do reino de Deus. Ou seja, 3 classes de eunucos: aquele que era castrado pelos homens, que estavam no palácio dos reis e que cuidavam das concubinas do rei; aqueles que nasceram assim, que hoje a ciência chama de assexuado, são aquelas pessoas que não têm desejo sexual. Mas também existe a 3ª classe de eunuco, que são aquelas pessoas que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Ou seja, eu considero que aquela pessoa que se divorciou do seu marido ou da sua esposa e quer entrar no céu, se tornará essa 3ª classe de eunuco, que está abandonando a sua vida sexual, está abandonando a sua vida sentimental para entrar no reino dos céus. Mas todo aquele que quer satisfazer a sua carne, todo aquele que quer seguir os seus desejos e impulsos, essa palavra para eles é pesadíssima. Mas o Senhor Jesus falou que nem todos podem receber essa palavra, mas somente aquele a quem foi concedido. Muito bem, então sintetizando, para que você entenda, o que o Senhor Jesus está tratando neste capítulo de número 19 não é sobre novo casamento, mas o que está sendo tratado é sobre divórcio. Se você entender dessa maneira, vai ser fácil a compreensão do capítulo. Mas se você entender que o capítulo trata sobre novo casamento, você vai entender errado e você está caindo em grande erro. Mas eu quero ainda acrescentar outras considerações para que você entenda a doutrina do casamento no Novo Testamento. Este capítulo 19, ele narra sobre a pergunta dos fariseus para Jesus sobre se era lícito repudiar a sua mulher por qualquer motivo. Mas Mateus, quando escreve o seu evangelho e narra esses fatos aqui no capítulo 19, nós percebemos que ele não trata sobre tudo o que o Senhor Jesus falou sobre o tema. Ele deixa algumas coisas do lado de fora. Para que você entenda isso, eu quero te levar lá para Marcos, capítulo 10. Aqui em Marcos, capítulo 10, do versículo 2 ao versículo 11, Jesus ele trata sobre o mesmo tema, mas só que aqui no capítulo 10,
o evangelista Marcos, ele fala sobre muitas coisas que Mateus não fala. É aqui nesse capítulo 10 que nós temos a resposta definitiva de Jesus sobre o segundo casamento. Do versículo 2 ao versículo 11 diz assim a palavra: E aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe tentando: É lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo disse-lhes: Que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhes: Pela dureza do vosso coração vos deixou ele escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Muito bem, até o versículo 9, nós já analisamos em Mateus 19. Mas no versículo 10 e o versículo 11 está a consideração que eu quero te fazer entender, que Jesus ele encerra esse ensinamento. E em casa, tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. E ele lhes disse: Qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Ou seja, nesse versículo 10 e 11 é a chave para nós entendermos. Ou seja, aquilo que Jesus não trata no capítulo 19 de Mateus é tratado aqui em Marcos. Marcos dá a continuação do discurso. Quando os discípulos chegam em casa, ainda espantados por esse ensino pesado, eles interrogam Jesus sobre o mesmo tema. E Jesus é enfático para eles. Jesus não faz rodeio, dizendo que qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outra, adultera contra ele. Por isso aqui está o encerramento deste tema. Aqui nós entendemos que não existe segundo casamento, segundo a palavra de Deus. Porque se você ler apenas o capítulo 19 de Mateus, você vai cair no erro do segundo casamento. Portanto, nós devemos analisar todo o contexto, toda a doutrina, não somente um versículo. Porque aqueles que apoiam o segundo casamento só querem usar o versículo 9 de Mateus 19 como base. E somente ele não é o suficiente. Mas eu quero fazer ainda outras considerações para que você entenda que o segundo casamento é proibido pela palavra de Deus. Em Romanos 7, no versículo 2 e 3, o apóstolo Paulo, ensinando aos romanos, ele fala a mesma coisa que o Senhor Jesus Cristo nos ensina nos evangelhos. Ele diz assim no versículo 2 a 3: Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. O que o apóstolo Paulo está ensinando aqui é que a mulher e o homem estão ligados entre si pela lei do casamento. De tal maneira que se a mulher se separar do marido para casar com outro, é considerada adúltera pela palavra de Deus, porque o seu marido ainda está vivo. Mas caso o seu marido vier a falecer, ela estará livre para casar com outro. Da mesma forma o marido, ele está ligado à sua mulher pela lei. E enquanto a sua mulher viver, ele não pode casar com outra, mesmo que se separe. A palavra de Deus não está proibindo o divórcio, ainda que Deus aborreça, mas ela não proíbe, porque existem situações em que é insustentável o casamento. Deus não chega a proibir o divórcio, mas Deus proíbe o segundo casamento. Em 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 10 ao versículo 11, o apóstolo Paulo diz assim: Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. O que Paulo está querendo dizer aqui é que quem está dando esta ordem não é ele, mas é o Senhor. Então, para aqueles que dizem que Jesus está apoiando o segundo casamento lá em Mateus 19, versículo 9, eles precisam entender que aqui o Senhor está mandando para que o apóstolo Paulo ensine que ele ordenou para que a mulher não se aparte do marido, ou que o marido não se aparte da mulher. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido ou com a mulher. Então, eu pergunto, será que o Senhor Jesus do Evangelho de Mateus, até aqui, ele mudou de ideia? Porventura não foi ele mesmo que disse que os céus e a terra passarão, mas as palavras dele não hão de passar?
Então Jesus não se contradisse. Jesus não tem duas palavras. Jesus não tinha uma palavra para os judeus e outra para os gentios. A palavra dele é a mesma. Então aqui quem está mandando não é Paulo. Ele fala, mando não eu, mas o Senhor. Então quem está ordenando para que não haja divórcio é o Senhor Jesus. E se houver divórcio, o ensinamento é que fique sem casar ou que se reconcilie. Então não há base no Novo Testamento para segundo casamento. Só há somente uma coisa que pode te deixar livre para casar novamente. É a morte do seu marido ou da sua esposa. Do contrário, você não está livre diante de Deus para casar novamente. Você pode até casar, mas você está em desobediência, está como adúltero, e se você morrer, você vai para o inferno. Em Hebreus capítulo 13, versículo 4, é dito assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Em 1 Coríntios 6, no versículo 10, diz assim a palavra: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, e ele encerra, herdarão o reino de Deus. Então você que está no segundo casamento, ou no terceiro, ou no quarto, se a sua esposa ou seu marido ainda estiver vivo, você é um adúltero ou uma adúltera diante de Deus. E se você morrer nessa condição, você não entra no reino de Deus. Você desce direto para o inferno. É isso que a palavra de Deus nos está dizendo. Mas nós vemos vários argumentos de pessoas que estão no segundo casamento. Ah, mas meu marido me traiu. Ah, ele me abandonou. Ah, minha esposa me traiu. Ela me abandonou. Não justifica, irmãos. Não justifica. Eu sei que é duro, mas não justifica. Não é porque você foi traído ou foi traída que isso te dá legalidade para quebrar o mandamento de Deus. Ora, o nosso Deus não poupou nem a seu filho. Por que ele nos pouparia? O Senhor Jesus Cristo morreu para cumprir a palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala claramente que Deus não poupou nem a seu próprio filho. Como Deus vai nos poupar? Será que nós podemos quebrar o mandamento de Deus porque alguém não nos foi fiel? Não, irmãos, nós não temos essa legalidade. Ainda que você foi traída ou traído, ainda que você foi abandonado ou abandonada, você, diante de Deus, não tem autorização para quebrar o mesmo mandamento que o seu cônjuge quebrou. Você não pode quebrar. Você precisa continuar na condição em que você está. Precisa ficar sem casar. Este é o mandamento da palavra de Deus. Mesmo que seu pastor fale que pode, mesmo que a confissão de fé do seu ministério diga que pode, não creia. Não creia em homens. Acredite no que a palavra de Deus te diz. Não acredite em doutrinas humanas, porque infelizmente muitos pastores e muitos líderes estão enviando muitas pessoas para o inferno. Ainda outros questionam, mas e a minha felicidade? Irmãos, a nossa felicidade está na presença do Senhor. O casamento é importante, sim, muito importante, mas a felicidade do ser humano é obedecer os mandamentos de Deus. É por isso que está escrito que bem-aventurado é aquele que guarda os mandamentos do nosso Deus. A palavra bem-aventurado é mais que feliz, então a verdadeira felicidade está na obediência à palavra de Deus. Não importa qual mandamento, nós devemos obedecer. Aí sim está a sua felicidade. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 40, o apóstolo Paulo nos diz acerca daquelas pessoas que estão solteiras ou que estão viúvas, que têm legalidade diante de Deus para casar, ele mesmo afirma que será mais bem-aventurado se ficar solteiro. Então, isso nos faz entender que a verdadeira felicidade não está no casamento. O casamento é importante, mas não está. A verdadeira felicidade está na obediência à palavra de Deus. Se você obedecer à palavra de Deus, mesmo sendo solteira, mesmo estando sozinho ou sozinho, você será feliz. Mas não caia na maldição do segundo casamento. Porque se o arrebatamento acontecer, você vai ficar para trás, porque você está enquadrado entre os adúlteros. Se você morrer, você vai para o inferno, porque você está como um adúltero ou uma adúltera. Portanto, não há base na palavra de Deus para o segundo casamento. E não creia em argumentos que querem usar a lei de Moisés para dar base ao novo casamento, porque o Senhor Jesus não usou de maneira nenhuma os escritos de Moisés para ensinar sobre isso. Como falei e repito, Jesus usou o princípio. O princípio é o quê? É o tempo da inocência. Foi o tempo onde Deus criou o homem, criou a mulher, estabeleceu o casamento até a queda. Isso é considerado como princípio. Daí para frente, como expliquei no vídeo passado, Deus ele não regulamentou o casamento até que o seu filho viesse.
até que Jesus morresse na cruz. Aí sim, o Novo Testamento, a Nova Aliança, ela fala sobre esse tema importantíssimo e dá toda a regulamentação e a restauração legal para o casamento, nos ensinando o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Portanto, se está com dúvida, ore ao Senhor. Antes de consultar homens que vão te jogar no inferno, antes de consultar pessoas que vão falar para você casar, para que você se preocupe com a sua felicidade, consulte a Deus, consulte a sua palavra. Não creia em qualquer vento de doutrina, não creia em qualquer ensinamento, porque nós estamos aqui para a obediência à palavra de Deus. E a obediência à palavra de Deus está acima da nossa felicidade carnal. Se você quer estar no reino de Deus e quer ser feliz, tome muito cuidado, porque às vezes a obediência e a felicidade no reino de Deus não andam juntas. A felicidade nossa é no espírito, e às vezes a carne está padecendo, mas o espírito é feliz porque está obedecendo a palavra de Deus. Portanto, eu quero agradecer por essa oportunidade de poder compartilhar isso com você, e oremos uns pelos outros e vigiemos para não nos divorciarmos por qualquer motivo, para não cairmos na maldição do segundo casamento.